Olá pessoas, vamos começar aqui a nossa série respondendo todas as questões do caderno de Humanas do Enem 2024, tá? Vamos começar pela questão 46 e se você vai fazer o Enem 2025, se você quer tirar uma nota ótima no Enem 2025, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, porque a gente vai analisar todas as questões do Enem passado e revisar todos os conteúdos que caíram na última edição do Enem. Então, recomendo que você se inscreva, que ative as notificações, porque revisão nunca é demais. Então, se inscreve aí, assiste, são vídeos pequenos, resolvendo cada questão. Lembrando que se você quiser respostas curtas, tá? Você quer um gabarito comentado, você quer respostas curtas, vai pro meu Instagram, que lá eu tô postando as respostas de 1 minuto e meio de cada questão, tá? Vou deixar o Instagram aqui na tela. Aqui eu vou fazer uma análise mais completa da questão. Vai ser um vídeo maior, porque eu quero analisar todo o conteúdo que caiu nas questões. Então é isso, meu nome é Neo Arruda e bora pro vídeo. Questão 46, o texto 1 vai dizer o seguinte: um terremoto de magnitude 5.9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Bora pro texto 2. Veja, tá falando de um terremoto que atingiu a costa do Chile. Bora analisar mais sobre esse assunto, mas se você já sabe do conteúdo, você já percebeu para onde a questão quer te levar. Texto 2. Um tremor de terra de magnitude 4.8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado do Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca, tá? Beleza, mais informações e uma informação importante aqui, tá? O resultado das atividades da placa de Nazca. Essa é informação importante para a gente resolver a questão. Bora pro texto 3. Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Inhambê e tiveram magnitude 3 na escala Richter, o que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Bora para o enunciado agora, depois de ler os 3 textos, depois a gente faz uma análise do texto, beleza? O enunciado. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas nas cidades em relação a. Os 3 textos aqui nos falaram de eventos de tremores que aconteceram em 3 regiões. Talvez possa até ter sido o mesmo evento, tá? O mesmo tremor, só que foi sentido de formas diferentes em 3 regiões diferentes. E o que o enunciado quer saber? Ele quer saber por que a intensidade do tremor é diferente nessas 3 regiões. Por que na costa chilena é mais alta? Por que é mediana lá no estado do Amazonas? E por que no estado de São Paulo o tremor é fraco? O que está acontecendo aí? Parece que quanto mais vai pro litoral sul-sudeste brasileiro, o tremor fica menor, o tremor fica menos intenso. Talvez seja exatamente isso. E como a gente consegue resolver essa questão? Para a gente resolver essa questão, a gente precisa ter um entendimento do movimento de placas tectônicas. Como ocorre o movimento de placas tectônicas? Quais são os movimentos de placas tectônicas? E para isso a gente precisa revisar aqui o conteúdo de geografia desse assunto. Ah, eu já sei esse conteúdo, não preciso ver isso, vou pular. Não, tá? Assiste esse vídeo para fazer uma revisão, só para fixar na sua mente. Bora lá. Bom, creio que vocês já saibam o que são as placas tectônicas. As placas tectônicas são plataformas de magma, né, de lava solidificada que cobrem o manto da Terra, tá? O manto da Terra é composto por magma, um magma que a gente chama de líquido plástico, né? Então, nós temos esse magma que ele se movimenta no manto da Terra e esse movimento dele faz com que as placas tectônicas também se movam e, eventualmente, as placas tectônicas se chocam umas com as outras, formando esse movimento de placas tectônicas e esses choques de placas tectônicas, né? Os tremores. E bem, existem 3 movimentos de placas tectônicas. E quais são esses movimentos? Primeiro, movimento conservativo. Conservativo por quê? Porque as placas, elas andam paralelas umas às outras nesse movimento. Por elas andarem paralelas, elas conservam umas às outras. Então, elas não se chocam, uma placa não destrói a outra. Não, as placas se conservam, elas vão andando paralelamente uma à outra. Nós temos também o movimento divergente. O movimento divergente, ele ocorre quando 2 placas se afastam uma das outras. Esse afastamento uma das outras faz com que haja uma abertura. Essa abertura a gente chama de rifteamento. Então, esse evento que acontece aqui quando elas se afastam é o rifteamento. Esse rifteamento faz com que o magma que está embaixo, ele extravase para cima. Então, esse magma extravasa e forma o quê? Ilhas, né? Quando é dentro do mar, por exemplo. No mar nós temos a dorsal mesoatlântica.
Quando a placa, por exemplo, sul-americana se afasta, o que nós temos? Nós temos ilhas surgindo. Foi assim que Fernando de Noronha surgiu. Pode acontecer de surgir vulcões também, por exemplo. Ou se for em terra, vai surgir, né, a abertura dentro da terra mesmo. E o nosso terceiro movimento é o movimento convergente. O movimento convergente é quando duas placas se aproximam uma das outras. O que acontece? Uma das placas ela vai para baixo, ela fica por baixo e acaba sendo derretida no magma da terra, e a outra placa se ergue, formando o quê? Cordilheiras. Nisso que a placa forma cordilheiras, nós temos o surgimento de diversas montanhas, cadeias montanhosas, vulcões até e terremotos. E assim como o movimento divergente gera o rifteamento, o movimento convergente gera o que nós chamamos de subducção. Isso aqui é uma subducção. Então, repetindo, divergente gera rifteamento, convergente gera subducção. E é isso que vai dar o pontapé para a gente resolver a questão. Mas, Daniel, assim, o texto não fala se o movimento é convergente, não fala se acontece subducção. Então, o texto fala de uma placa, né? Ele cita uma placa. Ele cita a placa de Nazca. Ele fala que esses tremores surgiram pelas atividades da placa de Nazca. E é essa placa de Nazca que vai dar a resposta da questão pra gente. Ah, mas eu não sei qual que é a placa de Nazca. Eu não sei o que a placa de Nazca faz. Eu sei que ela tá junta com a placa sul-americana, mas eu não sei qual que é o movimento dela. Mas veja, o texto diz que o tremor está acontecendo na costa do Chile. Se está acontecendo na costa do Chile, mesmo se você não saiba qual é o movimento da placa de Nazca, você sabe aonde o Chile está localizado. A Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é aonde o Chile está situado. Inclusive, passa pela Bolívia e o Peru também está na Cordilheira dos Andes. Nisso, você consegue responder a questão, porque eu acabei de explicar como surgem as cordilheiras, por subducção. E é exatamente esse o movimento que a placa de Nazca faz com a placa sul-americana. A placa de Nazca, ela se choca com a placa sul-americana, indo para baixo, sendo derretido no magma, enquanto a placa sul-americana se ergue, formando a Cordilheira dos Andes. Então, se você soubesse qual era o movimento da placa de Nazca, você já conseguia resolver a questão. Mas você, apenas sabendo onde o Chile está localizado, você também consegue responder a questão. Porque cordilheiras são formadas por subducções. Então, por que o tremor é diferente dependendo do local? Por que ele é mais forte no Chile? Porque o Chile está em cima da zona de subducção, ele está aqui na cordilheira, está em cima da zona de subducção, enquanto o Brasil não, está no meio da placa tectônica. Então o Brasil não está sentindo muito a zona de subdução. O Amazonas, o estado do Amazonas, aqui ó, está no intermediário. Aí aqui mais para o sul do Brasil, já vai para o meio da placa tectônica, já para o litoral do Sudeste, por exemplo, onde está o estado de São Paulo. Então você consegue ter a resposta dessa questão por um conhecimento geográfico. É literalmente um conhecimento geográfico. Por você saber onde o Chile está situado, você consegue saber qual que é o movimento da placa tectônica daquela região. E por você saber também que o Brasil está no meio da placa tectônica, né? O Brasil está no meio da placa tectônica sul-americana. Então a gente não vai sentir muito tremor aqui. E bem, essa questão pode cair de diferentes formas no Enem. Talvez no Enem 2025 não fale da placa de Nazca, não fale do Chile, que está na Cordilheira dos Andes, mas fale, por exemplo, da dorsal mesoatlântica, que está no meio do Oceano Atlântico, onde acontece o rifteamento. Tem um lugar que o Enem também gosta de citar, que é o Vale do Rift. O Vale do Rift é também onde está acontecendo o rifteamento. Só que não está acontecendo o rifteamento no mar, está acontecendo em terra. Então lá na África tem um local chamado Vale do Rift que está se abrindo, está surgindo ali aberturas no meio da terra, porque tem duas placas ali se afastando uma da outra. O Enem também pode citar a Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia, como você já deve perceber, porque é uma cordilheira, é uma zona de subducção, onde você tem a placa tectônica onde a Índia está situada, se chocando com a placa tectônica lá do meio da Ásia. Então você tem uma zona de subducção aonde surge a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. Portanto, falou de cordilheira, lembra de subducção. Falou que tem um rifteamento, lembra que é um movimento divergente, que forma ilha, que forma essas aberturas. Então, lembra disso, beleza? E bem, vocês querem que eu traga esse conteúdo de geografia, de geologia aqui pro canal, mais aprofundado? Comenta aí se vocês quiserem, tá? Que aí eu faço um vídeo mais aprofundado sobre esse conteúdo. Gostou do vídeo? Quer assistir mais questões? Se inscreve no canal para você assistir mais vídeos de questões aqui, resolvendo o Enem de 2024, o caderno de Ciências Humanas. Então é isso, meu nome é Ney Arruda e até o próximo vídeo ou a próxima questão.